Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no novo vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí o meu comparativo de Axis Point atualizado agora em 2024. Então atualizamos aí com todos os novos modelos de todos os fabricantes e também incluí dois novos fabricantes aí. Então nesse comparativo a gente tem a Ubiquiti, temos a TP-Link, a RUG ou RUG, Microtik, Intelbras e IPCOM, tá? E você que precisar de consultoria aí, vou deixar o link aqui também da G3 Network que pode estar te ajudando. E você também quiser baixar esse datasheet, vou deixar o link também, é só entrar no meu site, colocar lá o seu nome e e-mail e fazer o download desse datasheet de 2024 atualizado. E se você quiser também tem os anteriores lá para sua disposição. Beleza? Então vamos lá comparar todos eles aí, né? Então temos aí, ó, Ubiquiti, TP-Link, RUG, Microtik, Intelbras e IPCOM, tá? Então a gente está comparando aqui todos eles similares, né? São todos a X3000, exceto o Microtik, porque eles não têm modelo com a X3000, mas todos os outros eu estou comparando a X3000, né? Que é a categoria do AP, para a gente não ter aquela discussão, ah, mas esse daqui é mais potente por causa disso, por causa daquilo, não. É a mesma categoria de AP, tá? E usando aí a experiência já de muitos anos trabalhando com Axis Point, com redes empresariais, né? Contatos com datasheets e com esses próprios equipamentos, nuvem, gerenciamento dele e muito mais. Beleza? Então, pessoal, aqui eu já coloquei, na minha opinião, o melhor custo-benefício e ranqueei eles, né? Para a maioria dos casos aí de Wi-Fi empresarial. Então, já destaco aqui o Ubiquiti em primeiro lugar, TP-Link segundo lugar, RUG terceiro lugar hoje, Microtik quarto lugar, então Microtik perdeu uma posição aqui, Intelbras quinto lugar e IPCOM sexto lugar, na minha opinião. Aí a gente vai olhar ali os detalhes de cada um, tá? Então começando aqui, né, na categoria, como falei, todos eles são a X3000. No caso da Ubiquiti o modelo é o 6+, aí, que já está sendo vendido aqui no Brasil. No TP-Link é o EAP 650, a RUG é o RG RAP 2260, o Microtik é um modelo bem complicado, mas o resumo dele é o CAP-AX, o Intelbras é o AP3000AX, inclusive a Intelbras está com vários modelos novos aí que também a gente vai estar trazendo no canal, se é que já não trouxemos aí, dependendo de quando esse vídeo sair. E o IPCOM é o Pro 6LR, tá? Então vamos lá. Todos eles trabalham com frequências de Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz. Então não tem diferença nesse quesito em nenhum deles, tá? Todos eles são essa mesma frequência. Todos eles contam com Wi-Fi 6, que é o Wi-Fi AX. Então todos estão na mesma categoria de Wi-Fi de frequência. Todos são MU-MIMO 2x2 Dual Band, tá? Então não temos diferença também nessa questão. Então todos eles são 2x2, até porque é isso também que vai impactar na questão da categoria dele e da capacidade máxima dele de banda. Agora a gente começa a ter os primeiros diferenciais, que é o DBI da antena, tá? Então o DBI é o ganho que a antena tem, e quanto maior o ganho, mais alcance também, melhor a comunicação com o dispositivo. Ok? Então no caso da Ubiquiti a gente tem 3 dBi no 2.4 e 5.4 dBi no 5 GHz. No TP-Link ele já tem um dBi maior para o 2.4, né, 4 dBi, e ele tem 5 dBi no 5 GHz. Já o RUG ele já perde aqui nesse quesito, né? Eu acho que é o que tem o menor dBi de todos aqui, né? Inclusive era para mim ter colocado em vermelho esse ponto aqui, que é um ponto pouco negativo aí para ele, né? Porque ele tem apenas 3 dBi nas duas frequências, sendo que se você reparar, por que o 5 GHz ele tem um ganho maior, né? E faz sentido ele ter esse ganho maior, porque ele consegue ultrapassar metade da barreira do 2.4, né? Porque a onda ela é menor, no 5 GHz ela é menor, então ele ultrapassa menos barreira, então você com o ganho da antena você consegue melhorar isso, né, essa perca. Então ele tem apenas 3 dBi nos dois, então isso é um ponto negativo dele, tá? O Microtik ele tem aí, é o melhor de todos, por isso que está em verde, tá? Ele ganhou em todos nessa categoria.
porque ele tem 6 dBi no 2.4, então é um ganho muito grande, e ele tem 5.5 dBi no 5 GHz, tá? De todos eles, ó, ele é o que tem o maior ganho nas duas frequências, tá? Então o Microtik saiu aí, levou a melhor nessa questão do ganho. Temos Intelbras com 5 dBi nas duas frequências, né? Também é um ganho muito bom, né? Se você comparar aí, ó. Mas não precisava um ganho tão grande em 2.4, na minha opinião. Mas tem um ganho legal no 5 GHz. E o IPCOM ele tem 4 dBi, então ele tá ali, né, entre TP-Link ali, ganho na Ubiquiti no 2.4 GHz. Lembrando que isso muda, não é do fabricante, né? Isso muda do modelo. Cada modelo vai ter um ganho de dBi específico, então você tem que conferir isso daí. Depois a gente passa aqui para o throughput nominal, ou seja, quanto de banda que ele realmente consegue trafegar no teórico máximo. Então isso daqui não é a realidade, é o throughput nominal, ou seja, teoricamente ele passaria até aquela quantidade de banda que vocês veem aqui. Então em 2.4, se a gente for ver, todos eles têm o mesmo ganho de banda, tá? Por que eles têm o mesmo ganho de banda? Porque todos eles são AX3000, exceto, aliás, em 2.4 todos eles é a mesma coisa, inclusive o da Microtik. Ah, por que não passa mais banda do que isso? Já é o limite ali, né? Você não vai conseguir ter um throughput nominal mais alto do que isso, porque é o rádio 2.4, o número de portador, etc. É o máximo que ele vai passar isso. Depois você tem em 5 GHz, você tem todos eles são iguais, exceto o Microtik. O Microtik, por ele ser um AX1800, ele tem apenas 1200 megabits por segundo, né, no 5 GHz, tá? Enquanto que os demais aí, eles têm 2402 megabits por segundo, tá? E aí o agregado, que é a soma dos dois, né? Lembrando que a gente considera a soma dos dois, mas no dia a dia não se soma. Então a gente não tem essa soma mesmo real no dia a dia, tá? É apenas para referência aí. Lógico que se tiver alguns usuários em 2.4 ou 5 GHz, você pode teoricamente atingir essa capacidade, né? Mas na prática não é assim que funciona. A próxima categoria aí é a quantidade de dispositivos conectados simultaneamente que cada um deles suporta. Lembrando que todas essas informações são em cima do datasheet e informações que a gente encontra no site de cada um deles, tá? Então no caso aqui da Ubiquiti a gente tem aí 300 com mais ali na frente, ou seja, teoricamente suporta 300 ou até mais. Não temos um máximo ali definido, porém eles já informam que o recomendado é 60 dispositivos. Claro que essa questão de quantidade de dispositivos conectados você não pode levar ao pé da letra. Se você botar 60 celulares navegando ou 60 computadores, não vai aguentar, né? Você tem que ver qual vai ser o uso, throughput de banda, fazer todo um planejamento do Wi-Fi para dimensionar corretamente a quantidade de APs que você precisar para atender, né, a sua necessidade, tá? Então aqui são apenas recomendações gerais. Então, no caso da Ubiquiti ele tem essa recomendação. TP-Link, aqui ele suporta 250 ou mais também, mas não informa a quantidade recomendada. No caso do RUG, ele fala que é 512 o máximo que ele suporta, porém eles recomendam no máximo 110. Microtik não temos essa informação, então não dá para saber quantos que ele suporta no máximo ou mesmo recomendado. Intelbras, ele fala que até 256, então não fala também quantos que é recomendado. E a IPCOM fala que até 254 dispositivos, tá? Então, nesse caso aqui, o RUG seria o campeão aí, né? O que suporta a maior quantidade de dispositivos informada no seu datasheet. Beleza? Já no caso do número de SSID suportado, todos eles suportam, né, no mínimo 8 SSIDs em cada banda, tá? Somente o IPCOM que tem uma diferença que a gente vai ver. Mas aqui a Ubiquiti, TP-Link, RUG e o Intelbras, todos eles informam que suportam aí 8 em cada banda. Tá? Aí aqui o Microtik eu coloquei que ele é teoricamente sem limites. Por quê?
porque ele não especifica isso. Porém, por que todos são 8 e o MikroTik seria sem limites? Porque eu nunca tentei acrescentar mais de 8 SSADs no MikroTik, não sei se ele suportaria ou não, mas teoricamente eu acredito que ele suportaria. Porém, quanto mais SSAD você criar numa rede, você está ocupando já uma parte ali do espectro para divulgação desses SSADs. Então, não faz sentido você usar mais que 8, né? Sendo que algum deles, como a própria Ubiquiti, quando você ativa alguns recursos, como monitoramento da rede Wi-Fi, ele só vai deixar você criar 4 SSADs, porque o restante não é que ele vai estar usando SSAD, mas sim que ele vai estar usando o recurso ali que ele deixaria disponível para você criar o SSAD e estaria usando para monitorar a rede, tá? Isso pode acontecer em outros fabricantes também. E aí a IPCOM é o único que por algum motivo só suporta, segundo o datasheet dele, 7 SSADs aí em 2.4 GHz e apenas 4 em 5 GHz. Talvez porque ele já use ali algum desses para fazer o monitoramento da rede, pode ser esse o motivo, tá? Outra coisa que diferencia muito de um para o outro aqui é a questão da potência de transmissão. Então a gente tem várias potências de transmissão, né? Sendo que o Ubiquiti a gente tem 23 dBm tanto em 2.4 quanto em 5 GHz. No caso da TP-Link a gente já tem uma potência de transmissão maior, né? E o que seria a potência de transmissão? É a potência de transmissão do rádio, tá? Então lá em cima a gente tinha o ganho da antena e aqui a gente tem a potência do rádio. Então o rádio vai inserir uma potência que vai ser irradiada pela antena lá no dBi da antena. Então o Ubiquiti, como falei, é 23 nas duas bandas, TP-Link é 25 nas duas bandas. Aqui a gente tem aí o RUG, né? O RUG, ele é o que tem o maior ganho aí, ele chega a 31 dBm, porém aqui temos um detalhe, tá? Depende da seleção do país, né? Então pode ser que ele não alcance esse dBm aqui no Brasil. Quando você selecionar aqui, ele vai trabalhar no Brasil, tá? Então tem esse detalhe aí, porque isso é definido pela regulamentação do país. Então a Anatel que determina a potência máxima de uma AP aqui no Brasil. Depois a gente tem o MikroTik com 24 dBm nas duas bandas. No caso do Intelbras é 23 dBm em 2.4 e 22 dBm em 5 GHz. Então perde 1 dB em 5 GHz. E o IPCOM, ele fala que é 29 dBm nas duas bandas, né? Então, de todos eles, o RUG teoricamente ganhou. Em segundo lugar vem o IPCOM, tá? Depois a gente tem interface de rede, não temos grandes diferenças. Pelo menos aqui no Ubiquiti e TP-Link, eles têm apenas uma porta gigabit. Então, esse carinha aqui, o máximo que ele vai passar vai ser 1 GB. Então, não importa se ele é AX3000... e ele tem 2.400 mega, tal. Não importa porque você vai ficar limitado na interface de rede dele. Então a porta de rede dele é de 1 GB, não vai entrar mais de 1 GB de dados nele, tá? E eles têm apenas uma porta, TP-Link e o Ubiquiti. Depois aqui o RUG também sai na frente, na minha opinião aqui, porque ele é o único deles aí que conta com uma porta multi-gigabit de 2.5 gigabit por segundo, tá? Além de ter uma porta também de 1 GB. Só que aqui eu acho que eu coloquei errado, porque a porta PoE é para ser essa de 2.5 e aqui seria a porta LAN, né? Então depois eu vou corrigir aí no arquivo, tá? Aqui temos o MikroTik, também tem uma vantagem aqui o MikroTik, porque ele tem duas portas gigabit, sendo que uma ela é entrada e a outra é saída. Então você pode alimentar algum outro equipamento a partir dele, obviamente respeitando a potência de entrada que ele conseguiu entrar, né? Depois a gente tem aqui Intelbras com apenas uma porta e o IPCOM ele tem duas portas, sendo uma delas PoE, tá? Então o IPCOM também tem duas portas, mas de todos eles, né, o RUG aí é o que sai na frente. Depois vamos botar ele em verdinho aqui também, porque por ter porta 2.5 GB aí é um diferencial para ele. Depois o alcance do Wi-Fi, o Ubiquiti, TP-Link não informa, RUG fala que até 150 metros quadrados, Intelbras, aliás, MikroTik não informa, Intelbras fala que é 350 metros quadrados, porém você vê que aqui já tem alguma coisa errada, né? Porque se o dBm dele teoricamente é mais fraco
apesar de que ele tem um ganho de antena maior, né? Então acho que é por isso que ele considera 350 metros quadrados, né? E o IPCOM também não informa. Então, nessa categoria dos que informa, o Intelbras estaria na frente. No caso de memória, que seria a memória RAM deles, o BICT, TP-Link, o RUG não informa. O MikroTik a gente sabe que é 1 GB, o Intelbras é meio GB, né? 512 megabytes aí. E o IPCOM também não informa, tá? Depois a gente tem as fontes, né? Quais são as fontes que cada um deles aceitam? Então, no caso da UBICT é uma fonte PoE do tipo AT de 48 volts. No caso da TP-Link, ele aceita também um PoE AT de 48 volts ou o DC Jack de 12 volts. Isso daqui é uma vantagem porque você já pode ter ali uma fonte mais simples para poder ligar nele, tá? Do que ter um PoE, por exemplo. Aqui você tem no caso da RUG, você tem um PoE de 52 volts ou um DC Jack de 12 volts, tá? Lembrando que aqui eu não testei, mas provavelmente um de 48 volts também deve alimentar. É que a fonte dele que eles vendem é de 52 volts. Aqui eu coloquei em verde que saiu ganhando o MikroTik nessa categoria, porque ele aceita mais opções de PoE. Então ele aceita aí o PoE AF, que é aquele PoE mais burro, vamos dizer assim, ou o PoE AT, tá? E ele aceita de 18 a 57 volts. Então ele aceita um PoE, se tiver uma fontezinha lá 24, já vai rodar, né? E ele também tem a opção de DC Jack, que também vai de 18 a 57 volts. Então também tem aqui uma vantagem, né? Então ele sai na frente. No caso do Intelbras, ele aceita também AF-AT, então também tem um diferencialzinho aqui por aceitar AF, que é um PoE mais antigo, vamos dizer, mais burro, né? E aqui ele aceita um PoE AT, corrigir isso aqui também, só que ele não informa a voltagem, tá? Então não dá pra gente saber quantos volts que é. Mas provavelmente por ser AT deve ser 48 volts. Aí aqui embaixo você acompanha a fonte, o BICT não acompanha, a TP-Link acompanha a fonte de 12 volts DC, então não é uma fonte PoE. O RUG não acompanha a fonte, o MikroTik acompanha uma fonte de 48 volts. O Intelbras não informa se acompanha, mas eu acredito que ele acompanha, porque a Intelbras costuma mandar a fonte, né? Se bem que, não, eu acho que ele não acompanha mesmo, porque como ele não aceita DC Jack, então muito provavelmente ele não acompanha a mesma fonte, então por isso que acho que eles não informam, né? E esse último aqui não acompanha a fonte também, beleza? Que é o IPCOM, né? IPCOM não acompanha a fonte também. Depois a gente tem aí sensibilidade de recepção, que seria o que ele consegue ouvir do dispositivo transmitindo, né? Ou seja, se o dispositivo tiver com um sinal bem fraco, o quão fraco é que ele consegue ouvir esse dispositivo. No caso da UBICT, da TP-Link, eles não informam, o RUG não informa. O MikroTik, ele informa, né? Conferir aqui se a gente está na tabelinha do MikroTik. Ele é menos 100 dBm em 2.4, que é altíssimo, é uma sensibilidade muito boa. Você imagina assim, o rádio, qualquer coisinha ali que ele pegar um sinalzinho, ele vai conseguir transmitir, né? O dispositivo. E menos 96 dBm em 5 GHz. Então, como tem um menos na frente, então quanto maior isso, melhor, né? Quanto menos dB, melhor, tá? Nesse caso aqui. No caso da Intelbras, ele informa que é menos 90, né? Uma sensibilidade razoável, deve ser para as duas bandas. E o IPCOM é menos 97. Depois a gente tem aí largura de banda do canal que esses rádios conseguem trabalhar. Eu coloquei aqui, todos eles trabalham em 20, 40, 80 e 160 MHz. Obviamente, em 2.4 o máximo é 40 MHz, né, pessoal? Não tem canal para trabalhar acima de 40 MHz em 2.4. Em 5 GHz ele pode trabalhar em 20, 40, 80 e 160. Todos eles podem trabalhar até em 160. Porém, é quase impensável, na maioria dos cenários que você vai instalar um Access Point, que vai fazer sentido instalar um Access Point, você trabalhar em 160 MHz. É um canal muito grande, vai ser muito difícil você conseguir usar esse canal e fazer um reaproveitamento de canal para você não gerar uma alta interferência em você mesmo. Depois você tem um consumo máximo de cada um deles, né? Então, o
o Bict aqui ele tem um consumo máximo de 9 watts, o TP-Link é de 14,7 watts, o RUG é o mais gastão de todos eles, é 18 watts consumo máximo, o MikroTik é de 11 watts, lembrando, sem nada ligado nele, né, só o próprio AP. Aqui é o Intelbras, é 14 watts e o IPCOM é 15,74 watts. Então o mais econômico deles é o Bict. E economia de energia, a gente está falando de redução de custo. Imagina vários APs ligados durante muito tempo. Então isso é algo que você também tem que levar em consideração, porque às vezes você economiza um pouco no AP e gasta mais energia depois e, lógico, é algo absurdo, né? Se eu comprar um AP... Não, mas por exemplo, se a gente contar aqui que o RUG é praticamente o dobro, né? Aliás, é o dobro de consumo de um Bict. Então, imagina você tem 2 AP ligados, 2 RUG, ele gasta o mesmo que 4 AP dá o Bict. Então, é algo sim a se levar em consideração. Todos eles são montagem de teto, né? Então todos são feitos para montar no teto, tem a melhor distribuição do sinal no teto. Se você colocar eles na parede, talvez até funcione, bem, mas você não tem o melhor aproveitamento do canal, aliás, da transmissão do sinal. Então eles são feitos para instalar no teto, tá? E aí aqui eu destaquei algo que é linha de equipamento. Então o que é isso? Quantos modelos mais ou menos cada um tem e quais os diferenciais que eles têm aqui pra gente no Brasil, tá? Então assim, de todos eles, na minha opinião, né? Na minha opinião não, que aqui não é nem minha opinião, né? De todos eles o Bict é o que tem mais modelos disponíveis. Então ele tem mais de 20 modelos já homologados no Brasil, né? Sendo que no caso aqui do MikroTik, a gente também tem mais de 20 modelos, porém não são 20 modelos homologados no Brasil. Então eles têm muitos modelos, mas não são modelos homologados no Brasil, tá? E são modelos difíceis de encontrar. Intelbras agora eles colocaram vários modelos novos, então a gente tem que levar isso em consideração também, é um ponto positivo aí para eles, né? E a IPCOM é o pior de todos, porque ele só tem apenas 2 modelos e apenas um é homologado e vendido no Brasil. Então é pior ainda, né? Se a gente for considerar que eu coloquei 20 modelos, considerando os que estão homologados no Brasil. Lá fora a gente tem mais de 20 modelos da Bict aí, tá? Inclusive de todos eles, né, apenas o TP-Link é o que conta com modelos com Wi-Fi 6E, que é o Edge Extend, que conta com canal de 6 GHz. Então a Bict tem um modelo desse no Brasil sendo vendido e você encontra para comprar. A TP-Link tem um modelo desse no Brasil homologado, mas você não encontra para comprar. Então, apesar deles ter um modelo, você não encontra para comprar. No caso da RUG, não tem nenhum modelo com 6 GHz hoje. Da MikroTik também não tem nenhum modelo com 6 GHz. Né? Da Intelbras também não tem. E da IPCOM também não tem, tá? Eu coloquei aqui nenhum com 5 GHz. Na verdade, aqui é somente com 5 GHz, né? Então não tem nenhum modelo com 6 GHz, beleza? Aí aqui eu listei, na minha opinião, aí sim, que eu vejo no dia a dia, os prós e contras de cada um. Então no caso o Bict, eu vejo que um pró dele, né, os prós deles são que eles vendem direto no Brasil, então você compra direto deles, no site deles, com preço muito bom, e todo o ecossistema que eles têm de Wi-Fi. Então, se você comprar lá o router deles, os APs deles, ele tem um ecossistema muito interessante, além de câmera e outros que eles estão tentando fazer para o Brasil, como fechaduras, né, controle de acesso, etc. Tá? Então, eu falei até fechadura, nem sei se tem fechadura, mas é controle de acesso. Tá? Então, esse para mim é o pró da Bict. E o contra que eu vejo hoje na Bict é que eles não têm suporte técnico. O que seria isso? Você não tem um 0800, um número, um contato direto que você vai ligar. Você tem que recorrer a fórum e e-mail, tá? Então, o suporte técnico deles é mais complicado se você precisar. No caso da TP-Link, o meu pró para eles, né, é que é a confiança da marca. Então, há muitos anos já trabalhando no mercado. E o contra deles é que você não encontra para comprar. Então, você quer comprar um AP, você vai no distribuidor, não tem. Você vai não sei aonde, não tem. Então, isso é ruim, você não encontra. Isso é complicado, né?
No caso aqui da RUG tem nuvem inclusa e uma nuvem gratuita, isso é um benefício muito bom deles. E a desvantagem que eu vejo é que eles estão chegando agora no Brasil, então estão aqui há alguns meses já aí, né, pela Dcomp, como falei para vocês, mas eles são uma empresa chinesa e estão chegando agora, então ainda temos um tempo aí para amadurecer, porque já surgiram marcas no Brasil no mercado que eles vêm, começam a vender, não deu certo, os caras abandonam, para de vender e acabou. Diferente do que dificilmente vai acontecer com a TP-Link e com a Ubiquiti, porque são dois mercados muito importantes para eles, principalmente para a Ubiquiti. A gente tivemos aí o evento deles aqui no Brasil, veio o CEO aqui, conversou com todo mundo que estava lá no evento. Então, assim, eles consideram mesmo um país muito importante para os negócios deles, tá? Então, dificilmente esse cara vai fechar a porta e vai sair daqui. Já os outros fabricantes, como esse que chegou agora chinês, através de um distribuidor, né, de uma distribuidora forte, que é a Dcomp, mas nada impede, não está vendendo, não está dando resultado, os caras simplesmente sair por não compensar, né? Tá? Aí aqui a gente tem, no caso da Microtik, o ponto positivo deles, para mim, é que ele é um canivete suíço, ou seja, ele faz tudo, né? Então ele não é apenas um AP, o AP ele pode ser um router, ele pode ser um servidor de HCP, ele pode fazer N coisas, né? Assim, o céu é o limite para o Microtik. Então ele não é apenas um AP. Todos os outros, eles são apenas APs. Eles não vão fazer função de roteamento, nenhuma outra função. Claro que não é o intuito do equipamento fazer isso, mas o Microtik, ele te quebra essa e você, no software dele, você consegue fazer tudo, tá? A desvantagem deles é que você não encontra para compra, então muitos modelos você não encontra, alguns apenas importando, né? Seja ali do Paraguai, etc. E temos pouquíssimos modelos homologados, então para quem trabalha com rede empresarial, não é uma marca tão interessante, né? Eles não estão focados aqui no Brasil, mas ele tem várias vantagens conforme a gente viu, mas tem poucos modelos homologados, tá? No caso da TP-Link, da TP-Link não, né? Da Intelbras, os prós deles são, eles têm um suporte técnico, então você consegue ligar, falar com alguém. Não que isso vai resolver o seu problema, mas você tem alguém ali para conversar a respeito de alguma dificuldade que você está tendo com a AP. Eu mesmo já acionei eles na época, muitos anos atrás, na época lá dos AP 360, e o suporte, no final das contas, eles tentaram me ajudar de todas as formas possíveis, não tenho do que reclamar do suporte. Mas na época eles só tinham APs em 2.4 GHz e eles falaram, a solução para você vai ser colocar Unify. Foi aí que eu descobri o Unify, para vocês terem ideia. Então você encontra facilmente porque ele tem uma distribuição muito forte no Brasil, né? São montados normalmente no Brasil também, então você encontra muito mais facilmente. E agora eles contam com uma nuvem gratuita, que inclusive estou para testar essa nuvem e em breve trazer para vocês aqui no canal também. No caso do IPCOM, a única vantagem que eu vejo deles é que a interface deles é parecida com o Unify. Para não dizer que eles copiaram, né? Eu acho que eles pegaram e falaram assim, vai lá no Unify e vê como é que é e copia. Os caras fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, porque é muito parecido. E lembrando que IPCOM também é uma empresa chinesa aí, né, que chegou no Brasil também por um outro distribuidor, aqui da região de São Paulo, que agora me falhou o nome deles, e também é uma marca que é nova no mercado. Eu acho que entre a RUG e a IPCOM, eu optaria por RUG, né? Porque a IPCOM, eu acho que a distribuição é pior ainda, a chance deles saírem do Brasil é maior. E eles têm apenas 2 modelos disponíveis, sendo que apenas um é homologado, então muito limitadíssimo, né? O contra dele é muito forte, né? Vamos dizer, né? Acaba não compensando. Na questão da autenticação, que seria ali um hotspot, né? Um portal captivo, etc. No caso da Ubiquiti, você consegue fazer isso, mas você depende da controladora, então você tem que ter uma controladora online, seja na nuvem, etc. O TP-Link é o mesmo cenário. No caso da RUG, eles têm isso na nuvem gratuita deles, então é uma vantagem, por isso que está em verde ali. No caso da Microtik, ele não tem o seu próprio portal, vamos dizer assim. Ele até tem, né? Você consegue dentro dele criar um servidor hotspot top, que faz muita coisa, como falei, ele é um canivete suíço, mas ele não tem ali já um check-in pronto,
algo que você consegue personalizar facilmente. Ele tem lá, você sobe os arquivos em HTML, é um pouco mais complicado de lidar, né? Não é algo meio pronto ali, tá? Então, normalmente você tem que usar serviços externos para poder fazer esse portal de uma forma mais simplificada. No caso do Intelbras, ele não tem portal externo, né? E no caso aqui do IPCOM também não, ou seja, eles não aceitam portais externos, tá? Ele nem tem portal próprio, nem aceita externo. Então, isso é uma deficiência desse modelo específico. Dos novos modelos, como falei, né? No caso aqui da Intelbras, né? Eu até esqueci de comentar aqui que o ponto deles, né? O negativo deles é que eles têm um desempenho limitado. Na minha opinião, o desempenho dos APs não são bons, pelo menos que eu testei. E eu não testei os novos modelos, tanto esse que eu estou apresentando, quanto os modelos novos que eles lançaram recentemente aí. Lançaram vários modelos que também a gente está para sair vídeo no canal falando disso também. Beleza? Na questão de gerência centralizada deles. No caso da Ubiquiti, você consegue fazer uma gerência centralizada usando o software que você pode instalar no Windows, no Mac ou no Linux, né? Ou você pode usar um hardware, ou seja, um roteador deles, um hardware específico para isso, e também na nuvem em cima de Layer 3. É muito bom a nuvem deles, tá? TP-Link vem logo atrás das mesmas funcionalidades, então o que um tem, o outro tem. Ele também tem software Windows, Mac, Linux, tem nuvem própria, hardware, Layer 3 e etc. Tá? No caso, e ainda aqui que eu acho que a Ubiquiti sai na frente porque eles têm, por exemplo, routers que já tem a controladora lá dentro. Então você não precisa comprar um router e comprar uma controladora, né? O router já tem a controladora, dependendo do modelo. Aqui no caso da RUG, ele tem a nuvem gratuita, então ele não tem outros softwares, pelo que eu vi, é apenas a nuvem dele, então você depende totalmente da nuvem deles. Isso é um ponto positivo e negativo, porque se amanhã depois eles resolverem cobrar, você vai ficar na mão deles, né? No caso do MikroTik, você consegue fazer um gerenciamento local, usando o Inbox, interface web, etc. Ou na nuvem, você pode hospedar um MikroTik em algum lugar e conectar todos os seus APs lá e fazer o gerenciamento centralizado também. No caso da Intelbras agora, eles têm uma nuvem própria, que eu comentei com vocês, que é chamado InMaster, que a gente vai testar em breve aí. E no caso do IPCOM, eles têm um software para o Windows, né, que você só instala no Windows ali. E eles também têm uma nuvem gratuita deles, que é chamado Profi, beleza? No caso de gerência web, o Ubiquiti você não tem gerência web, então você não consegue acessar ele via navegador. Os TP-Link normalmente você consegue. No caso do RUG, eu coloquei aqui para verificar porque eu não tenho certeza, tá? Então depois, se eu tiver essa informação, eu atualizo aqui no datasheet. Mas eu acredito que ele não acesse via web. Se bem que eu dei uma olhada no datasheet, lá tem um IP padrão, tem um usuário, uma senha. Pode ser que ele tenha alguma interface web, sim. MikroTik tem interface web, né? O Ubiquiti, Intelbras quer dizer também. E IPCOM também fala que tem, tá? E aí, aplicativo para smartphone, né? Os Ubiquiti tem para Android e iPhone, né? Aliás, todos eles, né, tem para Android e iPhone. E aí você consegue, no caso da Ubiquiti, você pode conectar no dispositivo direto via Bluetooth, se você for configurar apenas um, ou via controladora. Você conecta na controladora, aí o seu aplicativo vai se conectar na controladora, tá? No caso da TP-Link, você necessariamente precisa da controladora para configurar, né, esse aplicativo. No caso do RUG, é direto na nuvem deles, então o aplicativo já conecta na nuvem. No caso da MikroTik, você depende do MikroTik, então você tem o aplicativo da MikroTik, só que você tem que se conectar via porta MikroTik, ou se ele tiver num controlador MikroTik, você tem que se conectar naquele controlador. Você também pode acessar diretamente o dispositivo também, liberando porta, etc. No caso aqui da Intelbras, tem pela nuvem deles, com um novo InMaster aí, e o IPCOM também fala que tem nuvem. Depois a gente tem algumas tecnologias aqui, né, bem comuns já hoje em dia aí, como por exemplo o Rundover e o Roaming, né, que são tecnologias para acelerar e ajudar na questão de transição de um AP para o outro. Band Steering no 5 GHz, que é para você jogar ou dar um toque no dispositivo para ele passar para os 5 GHz.
quando você tem uma rede com o mesmo nome, que é o que faz sentido hoje em dia. MU-MIMO, né, para você atender múltiplos dispositivos simultaneamente. Beamforming e OFDMA para o melhor aproveitamento do espectro, e no caso do beamforming é para você direcionar o sinal para aquele dispositivo. E o BSS Coloring aí, que é a novidade do Wi-Fi 6, que seria para você evitar interferência entre vizinhos, né, usando um sistema de colorização que surgiu na tecnologia X, tá? Então aqui eu vou destacar, o Bict tem todos eles, no caso o TP-Link também. No caso da RUG, ele tem o roaming, o bandstream ele não informa se tem ou não, o MU-MIMO e o beamforming ou FDMA ele tem, e o BSS Coloring ele não informa se tem ou não. No caso do MikroTik, ele não informa nenhuma dessas tecnologias se ele tem ou não, então fica meio nebuloso ali dizer se tem ou não. No caso aqui da Intelbras, ele tem todas essas, e IPCOM também, só não informa o último, né, que é o BSS Coloring aí, que é a novidade do Wi-Fi 6, tá? Aqui por fim a gente tem o valor médio de mercado, na data que eu conferi o valor desse produto. Então em 25 de 2000 de 2024, o Bict aí, esse modelo de Bict estava por R$ 789,00, o TP-Link por na faixa de R$ 850,00, o RUG através de distribuidor também R$ 850,00, o MikroTik, o mais caro deles aí, R$ 1.500, né? E ainda ele é um AX1800. Depois a gente tem Intelbras, nesse modelo também um valor muito alto, R$ 1.300. E por último, IPCOM na faixa de R$ 800, tá? E aí, como falei, o melhor custo-benefício, levando em consideração tudo que eu apresentei, na minha opinião, ainda continua o Bict sendo o melhor de todos aí, né? Depois, logo atrás, colado, a gente tem a TP-Link, que tem hardware, etc., muito bons, só que ainda falta aquela questão, você encontrar dispositivo para comprar no Brasil, né? Você não encontra muito, os valores também não são muito atrativos. Depois tem a RUG aí, por que eles estão em terceiro lugar, né? Devido a vários pontos aqui, ó, se você olhar, tem vários pontos aqui em verde, né? Alguns que ainda vou colocar, mas você tem port de 2.5 GB, tem uns negativos também, né? Mas eles têm a nuvem inclusa e gratuita, estão chegando agora, enfim, tá com valor legal, então por isso que eu coloquei na frente aqui do MikroTik, porque o valor do MikroTik tá muito alto, né? Então, por mais que ele é um aparelho interessante, né? Apesar que você vai ter uma banda um pouco mais limitada, ele é mais difícil de configurar também, acredito eu, que todos eles, né? Mesmo tendo interface web. A Intelbras, por que eu deixei ele aqui em quinto lugar, né? Devido a experiências anteriores aí com o Intelbras, que eu já tive, mas ele se destaca aqui em alguns pontos, né? Alguns pontos positivos aí. Enfim, a gente tem que testar, vou testar essa nuvem nova deles, vou ver também esses novos modelos que estão trazendo, e o custo dele impacta na escolha, né? Porque a gente está falando de custo-benefício, então não adianta, ele é melhor em vários pontos, mas o valor dele é mais alto. Então não adianta nada você ter um monte de benefício e um valor muito mais alto, que o valor num projeto vai ser um grande diferencial, ainda mais uma diferença tão grande de valor. E por último a gente tem a IPCOM. IPCOM aí saiu em último lugar, na minha opinião é o que eu menos aplicaria em qualquer projeto. Espero em algum momento conseguir testar a IPCOM aqui, né, trazer para vocês no canal. Datasheet a gente deve estar falando já aí nos próximos dias sobre o datasheet dele, mostrando mais detalhes, mas é um equipamento que eu não indicaria nesse momento, né, porque devido a todas essas limitações, quantidade de modelo disponível, distribuidor ainda não ser tão forte, não está tão forte no Brasil, etc., mas em algum momento ele pode aí melhorar e subir nesse ranking. Beleza, então esse foi o meu comparativo desse ano, né? Espero aí todo ano conseguir fazer um comparativo desse para vocês. Como falei, quem quiser baixar o comparativo é só clicar no link que vai estar aí na descrição. Quem quiser consultoria de Wi-Fi, planejamento de rede Wi-Fi, projeto de Wi-Fi, enfim, tudo que você precisar de serviço, recomendo a G3N aí, que é a minha empresa de consultoria, também o link vai estar aí na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Aquele abraço, espero ter ajudado. Até mais.